Iniciando aqui mais uma entrevista remota por questões da pandemia e para isso contando com toda a qualidade da internet da Bônus Telecom. É mais que fibra ótica, é fibra ótima. Conversar aqui com Albanor José Ferreira Gomes, o Zezé, que é candidato a prefeito pela coligação Araucária para Todos. Ao agradecê-lo pela participação, pela disponibilidade, candidato, deixá-lo à vontade para uma apresentação. Claro que depois de uma vida pública já tão longa, é bastante conhecido, mas como é que fica à vontade. Obrigado, Caio. Um abraço a você e a todos que estão nos vendo. Eu fui prefeito 3 vezes aqui da Araucária, né? De 89 a 92, 2001 a 2004, 2009 a 2012. Fui também deputado estadual de 95 a 2000. E tem um trabalho aqui em Araucária que a população sabe, reconhece, eu tenho certeza que lembra-se das coisas que nós pudemos fazer, das ações, dos projetos, dos programas que nós desenvolvemos aqui para o nosso município. Eu estava em casa, né? Eu estava mais cuidando dos netos, como minha esposa fala, e atendendo as solicitações dos nossos amigos que nos procuraram e que vieram conversar comigo. Eu sou presidente do Podemos aqui também, e me pediram, inclusive me sugeriram que eu colocasse o nome para disputar essas eleições. Em razão exatamente da situação que a gente vê, que a gente nota na cidade de Araucária. Então, coloquei meu nome à disposição, estamos aí em campanha. É uma campanha diferente, né? Uma eleição diferente, né? Além desse problema, dessa pandemia, que todos nós vivemos aí, temos que nos adaptar a essa realidade. Além desse problema, nós temos um problema sério, vamos dizer, em termos de tempo de campanha, né? Uma campanha que antes era 90 dias, passou a ser 45 dias, né? Então, tudo é corrido, as reuniões, as visitas, em todos os lugares que a gente vai, que a gente tem que estar participando aí, tomando cuidado com esse problema da pandemia aí, mas estamos na luta. É assim, Caio. Bom, a gente falou já com relação à pandemia, né? Inevitável, essa conversa é uma conversa remota, diminuiu o tempo de campanha, é uma situação diferente, obviamente, mas pela sua experiência já como gestor e vendo como é que as coisas aconteceram, particularmente no município, como é que o candidato Zezé vê o enfrentamento que a municipalidade deu, o que faria de diferente ou faria da mesma forma? Qual é a sua análise a respeito? Olha, nós estamos hoje enfrentando vamos dizer, um período de administração aí totalmente diferente, né? As administrações passadas, e eu principalmente, tinha outras prioridades, né? Quem está lá na prefeitura, eu costumo dizer isso, todas as reuniões e em todos os lugares que a gente participa de algum encontro, quem está na prefeitura, o prefeito tem as suas prioridades, né? Define exatamente aquilo que ele acha que tem que ser feito, né? Enfrenta aquilo, coloca aquilo como um programa de governo, né? E eu sempre fui uma pessoa de fazer com que as coisas acontecessem, principalmente na saúde, na educação, no emprego, na geração de empregos, oferecendo condições para que todas as nossas áreas, todas as nossas secretarias fossem ativas e pudessem apresentar para a população aquilo que fosse do melhor para poder atender às necessidades do nosso povo e da nossa gente aqui da Araucária. Eu costumava, em todas as minhas administrações, sempre costumei fazer as audiências públicas. Eu ia nos bairros, nós fazíamos as audiências, nós conversávamos com as pessoas, reuníamos, principalmente, era mais nas escolas que a gente reunia os moradores da região, para discutir exatamente as necessidades daquilo que precisava ser feito naquela região. E atendia exatamente aquilo que era decidido pela maioria, né? Sempre investi e dei prioridade absoluta
com a saúde. A saúde aqui de Araucária sempre foi, na grande maioria das vezes, nos 3 mandatos meus, sempre foi de qualidade. Nós tivemos condições de ouvir comentários e várias pessoas de fora comentarem a respeito da saúde. Tanto é que vinha gente de fora, de outros municípios, passar por tratamento aqui ou para consulta, exames aqui em Araucária. E nós priorizamos exatamente esta situação, né? Oferecemos condições para que, principalmente aquele que mais necessita, as pessoas que mais necessitam, aqueles que não têm plano de saúde, aqueles que têm dificuldade na compra de um remédio, no pagamento de uma consulta, do exame, tivessem, por parte da prefeitura, a possibilidade de ter um bom atendimento. Fizemos isso. Nós não vemos isso na atual administração. Nós vemos uma administração que se preocupa aí com a aparência. A Araucária tem a luz de LED, que foi trocada em toda a cidade. Você vê cada instante pintando rua, pintando meio fio, fazendo asfalto em alguns lugares aqui na cidade, mas no interior, um valor enorme de empréstimos exatamente para fazer esses asfaltos, e a saúde deixada num segundo plano, saúde relegada a uma situação, vamos dizer, que hoje a gente vê que não é prioridade e não é interesse da prefeitura atender. Nós ouvimos lá, não, porque a saúde está boa, porque não sei o quê. Olha, vou te dizer uma coisa, nessa última gestão minha, de 2009 a 2012, em 2012, quando eu saí, nós tínhamos 169 tipos de medicamentos na nossa cesta. 169 tipos de medicamentos. As pessoas consultavam, recebiam a receita, iam exatamente na farmácia do próprio posto, da UPA ou da Unidade Básica de Saúde e retirava o seu remédio. Hoje é só as pessoas estão comentando, é só chegar no posto de saúde e ver que falta o medicamento. A informação que eu tive há pouco tempo, inclusive da própria UPA, lá, de gente que trabalha na UPA, de que não tem 50 tipos de medicamentos aqui oferecendo para a nossa população. Há um descontentamento geral com referência a esse atendimento, principalmente com a falta de medicamentos. Ontem eu participei de uma reunião, inclusive, lá no São Francisco, várias pessoas, e a maioria falando exatamente da falta de medicamentos, da falta de exames. Os exames são marcados, é pedido o exame no posto de saúde para a pessoa que está sendo atendida, leva-se 6 meses, 1 ano, até 2 anos. Outro dia até um senhor aqui passando na frente da minha casa me falando exatamente isso. Ele tinha vindo aqui na central de marcação de exames aqui na frente de casa e me disse, olha, estou saindo de lá e o exame que eu pedi para fazer, porque o médico pediu, que eu tenho que levar para o médico, inclusive um exame dava para ver do tipo do exame que havia necessidade de ser um exame que fosse feito com rapidez. 2 anos. Me mostrou, inclusive, a requisição do exame, 2 anos na fila e sem fazer. Então, isso é a realidade que nós vemos hoje aqui. É a dificuldade que o povo tem, as pessoas que vão nos centros de saúde, em todos os lugares, na UPA, na Unidade Básica de Saúde, hoje está um caos a saúde aqui em Araucária. Diferente do que era antes, de que todo mundo comenta, das pessoas que falam a respeito daquilo que está sendo oferecido para a nossa população. Sem falar no grande problema do HME, do Hospital Municipal de Araucária. Quando eu assumi a prefeitura em 2009 a 2012, 2009 tinha sido recém-inaugurado o Hospital Municipal de Araucária. Tinha sido inaugurado, se não me engano, em setembro de 2008. Nós iniciamos adquirindo equipamentos, aparelhos modernos para fazer os exames,
contratando especialistas, vários especialistas tinham na nossa rede, ou lá no HMA, principalmente, para atender os nossos moradores. E para você ter uma ideia, Caio, vinha gente de fora, Contenda, da Lapa, da Fazenda Rio Grande, de Curitiba, vinha gente a consultar aqui no HMA, procurar o HMA, ser internado no próprio HMA, porque tinha condições de atender, com consultas, com exames, enfim, não havia reclamação. Né? Hoje, a situação é totalmente o contrário. O fato de terem saído especialistas, hoje, na maioria das vezes, quando vai a pessoa lá para o hospital, na maioria das vezes são encaminhados para Campo Largo, para o Hospital do Urucio. Mais uma coisa que eu acho que as pessoas têm que saber. Agora, há pouco tempo foi publicado no Diário Oficial a renovação do contrato da empresa, da organização social que administra o hospital. R$ 3.350.000 por mês. Esse valor é repassado ao hospital, ao HMA, para essa organização social. 30 meses, que é o convênio, 30 meses vezes 3.350 dá exatamente R$ 100 milhões para 30 meses desse convênio. E na maioria das vezes, Campo Largo. Vai para Campo Largo, é mandado para Campo Largo, e a gente não sabe exatamente qual o motivo, em função de que os especialistas que tinham aqui, hoje já não tem mais, e principalmente o que a gente tem ouvido bastante é a reclamação com referência à maternidade, exatamente a maternidade. Não querem fazer a cesariana, e obrigam ou fazem com que as mães tenham parto normal. Muitas sofrendo, até com risco de vida, que a gente sabe de problemas que aconteceram, não só para as mães, como para os bebês aqui, e uma dificuldade muito grande. Essa é a realidade que nós temos na saúde aqui em Araucária, principalmente na saúde. Né? Sem falar em outras coisas que nós vamos conversar aqui, vamos comentar a falta de atração de empresa, a falta de oferta de emprego, né? Nada na cultura, nada no esporte que nós tínhamos antes, né? Lá, a atração das empresas para Araucária aqui, na minha época, vieram 59 indústrias de micro a multinacionais se instalaram aqui, empresas que nós fomos procurar, que estivemos conversando com eles em Curitiba, na SIC, ali, quando duas empresas instaladas na SIC, eu trouxe para cá duas multinacionais, uma finlandesa e uma sueca. Hoje é nada de empresa vindo para cá, né? Na atração nenhuma. Acabaram com a Codar, que fazia essa atração de empresas, e hoje o problema está sério em termos de atração de empresa para cá, de aumento de receita, de oferta de emprego, tudo isso, e principalmente nessa pandemia que nós estamos vivendo, que nós sabemos que há um impacto na economia, fechando empresa, muita gente desempregada, e que é um desafio para o futuro, para todos nós aqui, que pretendemos, nessa eleição aí, assumir a prefeitura e enfrentar tudo isso com sabedoria e tentando, de todas as formas, resolver os problemas de muita gente. Zezé, antes até de abordarmos outros assuntos aqui, eu preciso lhe perguntar: o Zezé é candidato? Efetivamente é candidato? Sou candidato. Essas encrencas aí que estão falando, não, porque está impugnado, está impugnado. Isso aí, em 2008, aconteceu a mesma coisa. Aliás, toda eleição que eu participo, a conversa é a mesma. Vem com os mesmos motivos, impugnação. Tem gente que dizia aí que, olha, eu não vou impugnar, vou deixar que saia candidato, quero ganhar dele nas urnas. Quer dizer, no momento que tinha que impugnar, correram lá, esqueceram daquilo que falavam e correram para impugnar. Outros arrumando laranja aí para fazer a impugnação. Mas, olha, eu tenho a consciência tranquila, eu tenho decisões judiciais, eu tenho
sentença transitada e julgada, me exonerando de atos de responsabilidade, de administração, de gestão, de direção. Isso aí, o que aconteceu em 2008, aconteceu agora de novo, né? A impugnação lá, aceitaram a impugnação, ganhei de 7-0 no Tribunal Superior Eleitoral, 7-0. Alteraram, e eu assumi em 2009. Vamos para a luta de novo. Eles querem exatamente criar esse tipo de fato. Por quê? Porque daí saem por aí, não, porque não vale votar nele. Não, é conversa fiada, está lá minha fotografia, meu nome, meu número, o nome do meu partido, tudo na urna eletrônica lá, quem for votar vai ver, exatamente. Vale, nós estamos na luta, estou pedindo o voto, e pelo fato de eu estar pedindo o voto, e está correndo a cidade inteira, é uma prova de que eu tenho certeza que sou candidato e que vou enfrentar aqueles que têm medo de disputar na urna e que pensam somente nesse tipo de safadeza aí que é de impugnação. Candidato, o candidato já falou bastante com relação à questão da saúde, né, nessa análise da pandemia. Falando um pouquinho também com relação à educação. No município de Araucária, como vê a educação hoje, até independentemente da pandemia, mas se já é o momento, talvez, de pensar em voltar às aulas, mas a sua visão como um todo com relação à educação, como ela está e o que precisa ser feito no futuro mandato. Olha, a situação da educação, a gente sabe das dificuldades também que estão acontecendo, né, de mudanças que foram feitas na educação aqui em Araucária, daquilo que a gente fazia, das escolas que eu construí, da quantidade de escolas, de concursos que nós fizemos para professores. Hoje nós vemos muitos professores se aposentando, nós não vemos aí concurso, apesar de que nesse período agora dessa pandemia, é lógico que pararam os concursos aí, mas não vi reposição, não vi alguma atitude, por exemplo, por parte da prefeitura, no sentido de tentar resolver os problemas da falta de professores. Além dessa situação, outras coisas que nós vemos aí, creches, por exemplo, nos CMEs. Hoje tem creche meio período, né? E a mãe que deixa seu filho na creche, né, e que vai trabalhar para aumentar a renda familiar, tem esse problema de ter que estar saindo do emprego na hora do almoço para ir pegar o filho para levar para casa, para alguém cuidar, ou para levar para uma outra creche, ou para uma creche particular, né? Isso é o que aconteceu nessa administração, né? Com aquela conversa de que diminuiu o número de pessoas, de crianças que estavam na fila, né? Olha, diminuímos, mas diminui dessa forma, né? Fazendo 2 períodos. Então, o que é uma vaga atende 2 crianças. Daí é lógico que tem que diminuir. Mas resolve o problema da mãe? É claro que não. A gente tem visto reclamação em todos os lugares também, da mesma forma da saúde, na educação, dessa maneira também. Tem coisas que a gente quer fazer, eu quero fazer berçário, tenho 5, a nossa intenção é colocar 5 berçários para atender crianças, inclusive, a partir dos 4 meses, a 1 ano, 5 berçários aqui em Araucária, que não tem, né, que nós vamos implantar aqui 5 berçários para atender as mães que ganharam nenê, que estão em licença, quando voltarem ao trabalho, para ter condição de colocar seus filhos nesse berçário. 5 que nós queremos colocar. Nós queremos colocar também, fazer com que as nossas escolas, 2 escolas, a ideia é fazer uma escola com contraturno, né, que tenha o período normal de trabalho com discussão, vamos dizer, no contraturno, com a intenção de discutir, fazer com que o aluno discuta e aprenda várias matérias, vários assuntos, né? Economia,
a parte de meio ambiente, definir, vamos dizer, por períodos, 10 dias, por exemplo, vamos discutir a respeito da economia, ensinar as crianças a falar a respeito da economia desde pequeno, né? Desde novo, a criança nova, né, para poder aprender e para poder discutir, inclusive ter noção exatamente desses problemas. Vários problemas, o problema, vamos dizer, da economia, como eu falei, do meio ambiente, problemas aí de ordem de trânsito, enfim, todos os assuntos que são interessantes aí para ser discutido pelas nossas crianças aí. Nós temos também, Caio, em torno de 200, ou mais de 200 professores que são de 6º a 9º ano. E pelo fato da Prefeitura de Araucária estar repassando para o Estado novamente aquilo que nós implantamos de 6º a 9º ano, e fizemos isso, e é bom que se diga, de 6º a 9º ano, porque o Estado não investia, e não fazia, não colocava aqui as escolas, tanto é que não levou, acho que uns 50 anos aí para o Estado construir uma escola aqui em Araucária. Toda escola, ou que era o Estado que dava aula, ou que, com os de 6º a 9º ano, era a escola do município que emprestava. E teve casos aqui, inclusive, de gestões passadas aí, que passaram para o Estado, inclusive o próprio patrimônio da Prefeitura. Então, vamos dizer, nós implantamos, como pelo fato do Estado não colocar, era de 5ª a 8ª na época, hoje de 6º a 9º, as crianças ficavam com uma grande dificuldade, ou tinham que estudar no Chimansky, ou tinham que ir para Curitiba, ou tinham que parar de estudar, né? Então, desde o primeiro mandato meu, nós implantamos escolas aqui de 6º ao 9º ano, de 5ª a 8ª na época, exatamente para suprir essa falha do Estado. E tivemos que contratar professores. E é isso que eu falo. Então, nós temos aqui em Araucária em torno de mais de 200 funcionários, mais de 200 professores, nesta situação, que estão subutilizados, que não estão utilizados da maneira como poderiam, e nós queremos colocar 2 escolas piloto aqui, 2 escolas para poder atender também de 6ª ao 9ª série, utilizando esses nossos funcionários que estão aí aguardando uma oportunidade. E mais outras coisas que eu posso dar uma olhada até no meu plano de governo aí daqui a pouco, e tá para repassar para você também. Bom, juntamente com a questão da saúde e da educação, a gente percebe sempre nas pesquisas de opinião pública, candidato, a preocupação da população com a segurança pública, né? Estamos inseridos numa região metropolitana, uma situação privilegiada em termos de localização, que trouxe muitas coisas boas, mas também acaba sendo passagem também, né, para outras coisas, né? Uma porta de entrada também. Qual é a sua visão hoje sobre a segurança pública no município e o que fazer nesse sentido? Eu te respondo já, mas eu só queria, me lembrei agora de um programa que nós tínhamos na educação, que era um computador por aluno, né? Um dos únicos municípios no país a implantar um computador por aluno, isso em 2012. Nós compramos os computadores para as crianças terem na escola, na sala de aula, para poder fazer os seus exercícios, para poder aprenderem, né, terem conhecimento da informática e da tecnologia, né? Infelizmente, depois deixaram de lado, abandonaram, está inclusive dentro dos armários aí, abandonados, e o atual, eu acho que nem sabe que existe isso. Mas vamos retomar também com o computador por aluno. É lógico que tudo isso que deixaram de fazer manutenção nos equipamentos, vamos ter que rever tudo, e outros equipamentos, e vamos colocar em prática novamente esse um computador por aluno. Com referência à segurança. Segurança, eu implantei aqui em Araucária a Guarda Municipal. Nós sabemos que a segurança é uma atribuição do Estado. Se você pensar em sair por aí, prendendo, fazendo o trabalho da Polícia Militar e da Polícia Civil, né?
Isso é uma obrigação do Estado. Mas a Guarda Municipal, quando eu implantei em 2003, há 17 anos atrás já, nós implantamos e colocamos 80 guardas municipais para ajudar na segurança junto à Polícia Civil e à Polícia Militar. Tinha uma cooperação para poder enfrentar os problemas da falta de segurança que sempre existiu. Nós colocamos a Guarda Municipal, depois, quando eu voltei em 2009, nós ampliamos de 80 para 180, porque quando eu entrei em 2009, o que era 80 já era 60 e poucos que tinham saído, que tinham se aposentado. Então, ampliamos para 180. Hoje, a informação que eu tenho é que está em 150 e poucos aí também. Criamos a Secretaria de Segurança, tentando, de todas as formas, participar desse problema de falta de segurança que existe em qualquer lugar. Araucária não é diferente de outros lugares também. Então, vamos voltar a reativar novamente a nossa segurança aqui, a nossa Guarda Municipal, com concurso público, revendo a minha ideia e a minha intenção também, dentro das possibilidades, em termos de gasto com pessoal também, ver a possibilidade de ampliar para 300, mais 120, com concurso público, para oferecer condições para que o combate à falta de segurança seja efetivo e que a prefeitura possa, de fato, participar junto, né? Com equipamentos, com veículos, uma série de coisas, como sempre a gente fez e sempre ajudou e sempre apoiou a segurança pública aqui em Araucária. Candidato, com relação, voltando à questão da economia do município, né, que, sim, é privilegiada, nós temos aí o segundo parque industrial do Estado, perdendo só para a capital do Estado, mas, obviamente, que o município tem que estar se reinventando, né, tem que trabalhar sempre na atração. Na sua visão, qual é o caminho? Falando aqui principalmente sobre as grandes empresas, né, é a indústria, é a questão pela localização também da empresas na área de logística, mas falar também com relação ao pequeno empreendedor do município, que já está instalado aí, está com dificuldades também, a questão da pandemia, mas além disso também nós temos problemas. A gente está vendo aí uma abertura recorde de mês, em termos até de Paraná e de Brasil, pessoal desempregado, tentando se virar de alguma forma. O que o município pode e deve fazer nesse sentido? Olha, você veja uma coisa, Caio, a gente sempre soube, e isso é fato do conhecimento de todo mundo, que Araucária é um polo industrial importante, principalmente em função exatamente da vinda da Petrobras para cá, e que atraiu outras empresas que vieram para cá em função exatamente da localização, como você mesmo falou, da localização, é um bom espaço, um bom local, ao lado aqui da SIC, da Cidade Industrial de Curitiba. A gente sabe que esse polo industrial nosso, muito famoso, atraiu muita empresa, veio muita empresa para cá. Mas sempre nós tivemos a preocupação com a nossa empresa aqui, a pequena, a micro e a pequena empresa. Nesse meu último mandato, 2009 a 2012, nós implantamos aí, dentro da CODAR, que fazia esse meio de campo com as empresas e não só com aquelas que eram para vir, ou a atração da empresa, mas as existentes também, nós implantamos aqui, num convênio que nós tínhamos primeiro com a Prefeitura de Curitiba, e depois passando para o governo do estado, esse convênio, o Bom Negócio, programa Bom Negócio. Esse Bom Negócio era um programa que era colocado principalmente para o microempresário ou aquele que queria se formalizar, tá dentro da formalidade. Muitos ainda estavam na informalidade, daí que se fala exatamente no crescimento dos meios, dos microempreendedores, né, que é isso que a gente sempre ofereceu. Então, nós fazíamos os cursos, 3.000, 4.000 pessoas aí participaram durante todos os cursos que nós fazíamos, né, com esse convênio que nós tínhamos primeiro com Curitiba, depois o prefeito de Curitiba, o Beto Richa, que foi governador, levou
esse programa para o governo do estado, mas Araucária era pioneira. Araucária tinha sido o primeiro município a ter o convênio com Curitiba e nós fazíamos aqui. Eram professores da FAI, inclusive, em alguns cursos, que vinham para cá, os microempreendedores, os pequenos empreendedores, faziam a inscrição, participavam nas escolas à noite, naqueles cursos, isso por bairro, e fez com que, durante o período que nós estávamos aqui, pelas informações que a gente tem, de formalizar as empresas, que antes não eram regulares, quase 2.000 micro e pequenas empresas que se instalaram, né, do comércio, prestação de serviço. Então, isso vamos dizer, vai existir, o nosso interesse é que nós continuemos exatamente nessa área. Sabemos do problema dessa pandemia. Dessas 2.000, praticamente 2.000 que se formalizaram, que deram condições de começarem a trabalhar, quantas devem ter, em função exatamente dessa pandemia, ter fechado, né, de ter parado, e que nós temos que analisar, que verificar, de ver a possibilidade de oferecer algum tipo de incentivo para que elas retomem as suas atividades. Nós temos que rever uma série de coisas, nós temos que ver em função daquilo que nós podemos, qual é o nosso alcance, até onde nós podemos ir com a oferta de algum tipo de benefício, dentro das atribuições do município. Nós não podemos estar pensando em isentar impostos, imposto estadual, federal, isso aí não se cabe, mas há um interesse nosso, da nossa parte, de oferecer condições para que retome as atividades com oferta vamos dizer, de algum tipo de benefício em termos do município. Que o município ajude, que o município incentive, que o município possa, vamos dizer, rever os impostos, diminuir taxas, dar prazo de pagamento, aumentar prazo de pagamentos. Tudo isso a gente vai ter que rever para tentar fazer seja retomada a economia. Isso aí não é Araucária, é geral, vamos dizer, em todos os lugares que acontece. E nós temos que fazer a nossa parte também. É lógico que a gente sabe das dificuldades que existem, né? Empresas grandes que antes pensavam Bom, me parece que travou um pouquinho a imagem, né, do nosso entrevistado, questão que acontece numa transmissão online, né, muitas vezes acaba acontecendo, mas, enfim, a gente já vai retomar aí o contato, então, com o candidato Albanor Zezé, com quem estamos conversando a respeito de alguns assuntos, e o candidato fala justamente com relação à situação da economia, né, da geração de empregos dentro do município de Araucária. Ok, prefeito, já temos restabelecido aí o sinal, pode seguir com o seu raciocínio. Nós temos um problema com o áudio agora, candidato, o seu Isso, agora ok. Fique à vontade para continuar. Nós estávamos falando a respeito do problema dessa pandemia, que gerou uma série de problemas aí para as empresas grandes que tinham interesse, talvez, de se ampliar ou de virem para Araucária. A gente não vê qualquer atração de empresa aqui no município, mas a gente sabe que há necessidade e há condições de oferecer. Nós temos espaços aqui, nós temos áreas boas aqui que podem ser colocadas à disposição aí daqueles que têm interesse. Então, a luta para atrair empresas vai ter que continuar. Eu sempre fiz isso. Comecei a minha vida política como secretário de Indústria e Comércio. Eu era diretor do Centro Industrial de Araucária de 83 a 88. Daí, em 87, fui convidado para ser secretário de Indústria e Comércio, e sempre o meu trabalho foi exatamente esse,
de ligação com empresários, de atração de empresas aqui para Araucária, e durante os 3 mandatos foi assim. Eu sempre falava, vinha empresário aqui conversar comigo, eu como prefeito, eu disse, olha, vocês têm todo o nosso apoio. Tudo que eu puder fazer para ajudar, para atrair empresa, para ser parceiro aqui, vocês contem comigo. Se eu não puder ajudar, eu não atrapalho. Sempre falei isso e tem muita gente que é testemunha disso que eu falava. Então, a minha ideia sempre foi fazer com que a Araucária crescesse, desenvolvesse, oferecesse emprego. Outra coisa que a gente sempre fazia e que hoje a gente não vê mais, não é esse problema da pandemia. Não está acontecendo agora por causa da pandemia. Isso foi durante todos esses 3 anos e pouco da administração. Nada de curso, aqueles cursos que existia, aqueles convênios que a gente tinha com o Senai, com o SESI, para treinar e para fazer curso, oferecer curso de especialização para tantos e tantas moradores aqui da Araucária que não tinham emprego e que queriam aprender alguma coisa para poder disputar o mercado de trabalho. Hoje você não vê mais nada. Durante todos esses 3 anos e pouco aí foi um atraso de vida. Nada foi feito aqui em termos de atração de empresa e de cursos profissionalizantes. Vamos retomar tudo isso. Essa é a nossa intenção, esse é o nosso propósito, de tentar fazer com que as coisas aconteçam para que as empresas voltem a produzir, voltem a contratar, ajudar de todas as formas, ser companheiro e parceiro, acima de tudo, para que essas coisas aconteçam aqui e que a Araucária se desenvolva cada vez mais. Candidato, com relação ao transporte coletivo, como é que o candidato vê a realidade hoje? Inclusive, houve uma queda na própria tarifa que o usuário paga. Qual é a sua análise? Como é que está a realidade hoje e o que fazer a respeito? Olha, essa é um falatório muito grande, né? Um comentário muito grande a respeito de que o CMTC, porque o CMTC, porque o problema, porque muito dinheiro, porque isso, porque aquilo. Não falam, vamos dizer, aquilo que de fato ocorre, né? Então, acabaram com a CMTC, que tinha esse vínculo com a empresa de ônibus, que administrava toda a parte do transporte coletivo aqui em Araucária, com a desculpa de que aquilo era uma forma de diminuir custo, né, e para que vamos dizer, a prefeitura, a própria prefeitura, fizesse a administração do transporte coletivo. Não falam, quer dizer, diminuíram o custo, cortaram, mesmo com um contrato, vamos dizer, com licitação feita para contratação da empresa, com contrato assinado, cortaram o custo quilômetro, cortaram o preço da tarifa, uma série de coisas lá, mas não falam que disputaram na justiça e perderam, e tiveram que estar pagando aquilo que eles tinham tirado do preço da tarifa, do custo quilômetro. Daí, porque baixaram a passagem de R$ 4,90, se não me engano, para R$ 2,40, que é. Também não comentam que o fato de ter baixado, o empresário que tem um contrato, que assinou um contrato para fazer o transporte coletivo aqui de Araucária, tem um custo. E se você baixa a tarifa, alguém tem que pagar aquela diferença. O empresário não vai vai entrar, vamos dizer, baixou a tarifa, então vou baixar também a mesma coisa. Não é. O valor é o mesmo do contrato ou daquilo que a prefeitura disse que vale o preço do custo quilômetro, que tem que pagar para o empresário. Baixa a tarifa, só para dar um exemplo para as pessoas entenderem. Vamos dizer que o transporte coletivo roda lá 10 quilômetros. Esses 10 quilômetros têm um custo para pagar para o empresário, esses 10 quilômetros. Vamos dizer que seja R$1 para pagar os 10 quilômetros, são R$10. Entrou passageiro, antes era R$5, vamos dizer R$4,90, R$5 para entender melhor.
entra na catraca R$ 5 e o empresário quer receber 10 porque rodou 10. Quem paga a diferença? Era a prefeitura, era o CMTC que pagava os outros 5. 5 do passageiro, 5 do CMTC. Baixaram para 2,40. Entrou 2,40 do passageiro, e quem paga os 7,60 da diferença? A prefeitura. Não tem mais CMTC e sai da prefeitura da onde? Da saúde, da educação, da agricultura, enfim, do orçamento da prefeitura. Então, isso não falam, não comentam. E as pessoas acham que o fato de ter baixado para 2,40 é porque são bonzinhos. Não é nada disso. Pode até zerar. Zera a passagem. Ninguém paga nada. Alguém tem que pagar para o empresário que faz o transporte coletivo, que faz o transporte dos passageiros. Se você zerar, você tem que pagar o total daquilo que foi rodado, né? E quem paga é o orçamento da prefeitura. Isso não falam, porque eu já ouvi aí, não, porque baixaram a passagem para 2,40, daí eu tenho que explicar exatamente esse tipo de coisa, para as pessoas entenderem e verem que não é essa a realidade que estão pondo, que estão conversando e que tem que ser do jeito que querem. Estão tentando fazer licitação e não estão conseguindo. Fazem o edital, entram na justiça, derrubam lá o edital, porque inventam um monte de custos na tarifa lá, do preço do custo quilômetro, que não é a realidade que tem que ser feita, vamos dizer, de acordo com aquilo que de fato ocorre, não o que imaginam que seja lá. Por isso que tem esse tipo de problema. O transporte coletivo é uma coisa que tem que ser pensada, tem que ser vista exatamente, vamos dizer, de uma maneira correta, sem qualquer tipo vamos dizer, de invenção, de querer inventar, porque vamos cortar vamos dizer, o ônibus não vai usar mais combustível, então vamos tirar lá o combustível do preço do custo quilômetro. Não é assim. As coisas não podem ser inventadas e querer que seja feita da forma como quem manda lá acha que tem que ser. Tem que ser a realidade, aquilo que existe de fato e que não há condições de estar inventando coisas aí, de imaginar situações aí, porque tem que baixar. Baixa, mas quem paga é a prefeitura do mesmo jeito através do orçamento, ou seja, todos nós, moradores da Araucária, que contribuímos, que pagamos impostos, estamos participando desta diferença do custo do preço da passagem de R$ 4,90 para R$ 2,40. Candidato, rapidamente gostaria da sua análise sobre uma pesquisa que um órgão de imprensa divulgou na semana passada a respeito das intenções de voto aí no município. Olha, é de dar risada. É só você andar na rua, só procurar conversar com as pessoas, verificar exatamente a realidade que existe hoje em termos de aceitação dos candidatos aqui da Araucária. Daí aparece um negócio desse aí, de 60 e não sei quanto, contra 20. Não sei. Olha, eu tenho olhado, tenho andado na cidade, e isso não é a realidade que nós vivemos. Eu até peço, você, a hora que você estiver por aí, dê uma sondada e dê uma olhada por aqui, o que está acontecendo aqui em Araucária, para aceitar uma safadeza dessa. Eu falo safadeza porque é uma pesquisa que não é a realidade das coisas que a gente vê no dia a dia, onde a gente vai. Um instituto que, pelo me contaram agora esses dias, que tem 2 meses ou 3 meses, uma coisa assim, que criaram o instituto e apareceu aí. Por que não pegam um instituto de nome para fazer uma pesquisa dessa aí? Alguém conhecido, um instituto conhecido aí. Né? Um instituto que ninguém conhece e que foi criado, iniciou o trabalho deles, eu acho que é 1 mês, 2 meses, uma coisa assim, que me falaram, não sei, não cheguei a ver
ainda a informação, não constatar a informação. Mas essa é a realidade, é só sair na rua e ouvir as pessoas, que daí o resultado da pesquisa é totalmente diferente. Candidato Albanor Zezé, a gente chega aí ao final do tempo estipulado aí para essas conversas que estamos tendo aqui nesse novo canal de comunicação, que é o Araucária Online. Obrigado e fica à vontade para rapidamente tecer aí os seus comentários finais aqui na nossa conversa. Muito obrigado. Obrigado, Caio. Obrigado pela oportunidade, por ter me convidado a participar desse encontro aqui, dessa nossa conversa. Foi muito importante, a gente pôde algumas coisas esclarecer aqui, trazer algumas informações sobre a realidade que nós vivemos hoje em Araucária, daquilo que nós queremos para frente, e quem me conhece sabe exatamente a maneira como eu trato as pessoas, com respeito acima de tudo, tentando melhorar a vida daqueles que mais precisam aqui no nosso município. Atração de empresa, aumentando a renda, fazendo com que as coisas possam acontecer em todas as áreas, saúde, educação, agricultura, a geração de emprego, a cultura, o esporte, enfim, todas as áreas importantes e que merecem a atenção de quem está na prefeitura. Da minha parte, vocês podem estar certo disso, né? Vou fazer tudo o possível para rever tudo isso que está deixando de acontecer, que não estão fazendo, e que nós queremos retomar aqui, que Araucária, de fato, seja um local bom para todos nós, para todos aqueles que moram aqui, que têm o interesse de continuar trabalhando, morando aqui em Araucária e progredindo com a nossa cidade. Quero agradecer a você, me colocar à disposição e dizer para os nossos amigos, pedir para os nossos amigos, para todos os araucarienses que querem ver o Araucária melhor. Uma Araucária que, acima de tudo, respeito ao cidadão, respeito às pessoas, que os serviços possam ser prestados com dignidade para todas as pessoas aqui da Araucária, que a prefeitura faça o seu papel, né? O papel para atender o morador de Araucária, não o papel para resolver o problema de quem está mandando lá, né? Atender o morador de Araucária, que é isso que nós queremos. Um grande abraço a vocês. Quero dizer uma coisa, é 19, agora é 19, né? Peço o seu apoio e o seu voto no dia 15 de novembro. Um grande abraço, Caio. Obrigado. Obrigado ao nosso entrevistado Albanor Zezé, da Coligação Araucária para Todos. E assim a gente finaliza esta entrevista de forma remota, questão da pandemia, com a qualidade sempre da Bônus Telecom. É mais que fibra ótica, é fibra ótima. Obrigado a você pela atenção, por ter acompanhado esse bate-papo.